Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois, esse vídeo também fica aqui no YouTube, na playlist do YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal. Toda semana nós trazemos aqui um tema para nossa reflexão, à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. É o nosso momento de Evangelho, é o nosso momento de refletir a vida, porque o Evangelho é isso. Ele traz lições para que a gente reflita o nosso comportamento diante das experiências que nós vivenciamos e traz um norte para o nosso comportamento, porque nos ajuda a tomar boas decisões, a andar num caminho aonde nós evitamos o sofrimento. Porque as palavras de Jesus e seus ensinamentos trazem isso, trazem esse direcionamento para a nossa vida. E quem de nós, não sentiu em algum momento que estava perdido no caminho ou que tinha dúvidas em relação a tomar alguma decisão? E para isso a gente utiliza sempre das lições do nosso Mestre. Então vamos agradecer a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Jesus que esteja mais uma vez no meio de nós. E hoje eu trouxe uma passagem das bem-aventuranças de que Jesus fala no Evangelho, a parte em que ele fala sobre as injúrias e violências e fala sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então eu vou ler para vocês os trechos que estão em Mateus, capítulo 5, versículo 4, versículo 9, versículo 21 e 22, que diz o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão raca, será réu no conselho. E o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Forte isso, né? A gente, como eu sempre digo aqui, nós temos que contextualizar as palavras de Jesus, colocar os termos na época em que ele viveu aqui na Terra e para qual público, para que tipo de pessoa que ele estava se dirigindo quando falava dessa forma. Então a gente tem que fazer o que agora? Trazer isso para os nossos dias. Então a gente vai ver que quando ele fala dos mansos, ser manso não significa ser bobo. Ele diz que a gente deve ter a mansuetude e também ser pacífico. O fato de uma pessoa ser pacífica ou mansa não significa que ela seja uma pessoa boba. Ou que ela vai aceitar tudo, aquilo que chega para ela e ela não tem defesa nenhuma. As pessoas costumam confundir os significados das palavras. Esse é o grande problema. Então, ser manso, ser pacífico não quer dizer que você vai ser uma pessoa que não é participativa, que você é inerte ou que aceita tudo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para que a gente não responda os desafios ou mesmo as contrariedades do mundo com violência. Porque sempre há uma saída racional
para as coisas. Então é isso que ele está aqui ensinando, para que a gente comece a trabalhar dentro de nós toda essa belicosidade que existe dentro de nós. A gente vem de encarnações aí, onde nós vivemos em plena guerra. Hoje em dia ainda existe guerra no planeta. E nós ainda temos um comportamento muito defensivo. E acabamos sendo muito cruéis e muito impacientes no que diz respeito a lidar com as situações da vida, colocando sempre o raciocínio emocional à frente do raciocínio racional. Porque poucos sabem o que é paciência. Paciência, ela não é uma emoção, é um estado emocional. É uma forma como nós escolhemos viver. Então, isso não significa que eu tenha que reagir sobre tudo o que acontece. Mas eu posso agir diante das situações que são apresentadas. Depois ele diz aqui: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Porque a gente reconhece, e é claro que a gente reconhece isso facilmente, quando estamos do lado de uma pessoa que sabe ser cordata, que sabe ser polida nas suas emoções. E que não age simplesmente por instinto. E nós precisamos cultivar esse tipo de comportamento em nós, porque hoje a gente percebe que as pessoas vivem de explosão. Explodindo aqui, explodindo ali, trazendo as mais variadas formas de doença por causa do desequilíbrio emocional. As pessoas andam muito reativas, tudo no toma lá da cá. E é claro que quem sai perdendo somos nós mesmos. Depois ele fala assim: ouvistes o que foi dito aos antigos? Se vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Está lá nos 10 mandamentos. E quem matar será réu no juízo. Ou seja, vai ser julgado. No juízo. Que juízo? No juízo da própria consciência. Que não vai descansar enquanto não corrigir o erro. Pois eu vos digo que, além disso, desse mandamento, o mais grave, né, que não matarás, eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. Ou seja, todo aquele que for agressivo, todo aquele que machucar o outro, às vezes machuca-se mais com palavras do que se fosse fisicamente. E o que disser a seu irmão raca, será réu no conselho. Raca era um tipo de uma ofensa que se usava na época quando queria xingar uma pessoa. Hoje em dia a gente usa outros nomes, mas é esse o significado. E o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Aí a gente fala, nossa, mas só porque falou que o outro é louco? Atualmente, a gente usa esse termo de uma forma bem leve, mas aqui ele se refere àquela pessoa que ofenderia, assim, no mais alto grau, uma pessoa moralmente. Para a época, você chamar alguém de louco, de uma pessoa que estaria fora do seu estado mental saudável, era uma ofensa muito grande. Então, colocando as devidas proporções das palavras, o que é que Jesus queria dizer? Que toda vez que nós batemos de frente com uma pessoa,
seja ela quem for. Não importa se foi uma pessoa que você acabou de cruzar no caminho no trânsito. Não importa. Você vai mostrar nesses momentos como é que anda o seu estado interno. Nós nos demonstramos para os outros através das nossas atitudes. Porque palavras o vento leva. Mas são as nossas atitudes que provam como é que anda o nosso interior. Será que a gente está ao lado de Cristo na mansuetude, na paz, tentando trazer a paz para o planeta, para a nossa vida? Ou será que a gente só quer paz? Pergunta o que você deseja. Agora vai chegar o momento de virada de ano e todo mundo deseja a paz no mundo, a paz para você, a paz. Que paz é essa? Essa paz é uma conquista individual. Essa paz, essa passividade, na realidade não é uma passividade, essa pacificação que deve existir dentro da gente, ela deve ser demonstrada nas nossas atitudes diárias. Então, ser pacífico não significa ser passivo. São duas coisas diferentes. O passivo é aquele que aceita, aquele que é inerte. O pacífico é aquele que promove sempre a concordância, que sempre vai buscar uma solução através do diálogo, através de uma saída em que todas as partes fiquem bem. E no futuro da Terra, é esse tipo de comportamento que deverá prevalecer. E se nós não começarmos agora a ter esse tipo de comportamento, de procurar corrigir esse lado ainda instintivo dentro de nós e procurar entender as situações com o nosso raciocínio, não vai haver espaço para que a gente viva num mundo agressivo quando a própria vibração do planeta mudar. E não adianta reprimir, porém, as emoções. Se a gente tem raiva, a raiva ela é uma das 5 emoções básicas do ser humano. E todo mundo sente raiva. E a raiva bem direcionada, ela não é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, ela é impulsionadora. Só que é uma energia tão forte e a gente usa errado. Nós estamos sempre na defensiva. Sempre armados até os dentes por qualquer palavra, por qualquer coisa que se faça, a gente já está reagindo de uma forma violenta. Seja por palavras, seja fisicamente. Sempre utilizando da violência. Ah, mas o outro não é pacífico, o outro tá tentando me agredir com palavras, me ofendendo, eu vou ficar quieto? Você não precisa ficar quieto, mas você pode responder dentro do seu time interno. Porque se você abre e deixa a outra pessoa entrar e fazer, bagunçar o que quiser e você entrar na sintonia dela, você também vai acabar se perdendo no meio disso. Então, onde está o controle das nossas emoções? Está dentro de nós. Jesus foi provocado de todas as formas, o tempo inteiro. Ele já no começo do seu messianato, em todo lugar que ele ia, tinha um fariseu lá para testar a paciência dele. Ele nunca deixou de responder a ninguém. Respondia com inteligência. Respondia com a verdade. Nunca se deixou levar pelo cinismo, pela hipocrisia e pela maldade com que eles se dirigiam a ele. Ele sempre foi muito claro.
e sempre se manteve no seu devido lugar. Mais do que isso, além da sua vivência, quando depois, já no final do seu messianato, ele foi humilhado, ele foi crucificado, foi morto, e antes disso foi torturado. No entanto, ninguém nunca conseguiu tirá-lo de dentro do seu mundo íntimo e fazer com que em algum momento ele se tornasse agressivo. Jesus nunca foi agressivo. Era pacífico, mas era um homem atuante enquanto aqui na terra. Ah, mas ele não foi lá virar mesa lá nos vendilhões do templo? Ele foi lá e fez um discurso enérgico, dizendo que ali não era lugar de se fazer comércio. Ele não agrediu ninguém, ele não bateu em ninguém. E ele não falou nada além do que era uma verdade. E a gente tem, sim, condição de ser igual. Se a gente tiver o controle das nossas emoções. E é por isso que o nosso trabalho aqui na Terra é justamente o autoconhecimento. E o conhecimento espiritual da vida. Porque se você tem autoconhecimento, você sabe perfeitamente onde estão os seus pontos fracos. E é neles que a gente tem que trabalhar. Porque às vezes que a gente responde, às vezes que a gente entra na vibe do outro, violenta do outro, nós deixamos de ter o próprio domínio. E é horrível entregar o controle da nossa vida na mão dos outros. Por isso que eu sempre estou falando, vamos trabalhar o autoconhecimento. Procure fazer uma análise todos os dias. Passa a sua vida limpo, como dizia Santo Agostinho antes de dormir, e procure perceber como é que foi o seu dia, como é que foi o seu comportamento. Você fez coisas que a sua razão aprova. Você teve comportamentos que, se um espírito de luz estivesse do teu lado, ou mesmo o próprio Jesus, você ficaria bem fazendo isso perto dele? E creiam-me, nós temos espíritos mais evoluídos do que nós ao nosso lado. Essa já é uma primeira ideia para a gente pensar duas vezes antes de dar uma resposta. Pensar duas vezes antes de atacar o outro. Eu sei que é difícil para nós, ainda que carregamos personalidades do nosso passado espiritual que ainda estão guerreando. Mas é aqui que está a prova. É aqui, nesse momento presente, que se encontra a lição. É aqui que nós temos que trabalhar. Não reprimindo os nossos sentimentos, mas entendendo a nós mesmos. Por que é que eu sou tão agressiva? Toda agressividade vem de um mecanismo de defesa do ego. E geralmente a gente só se defende quando o nosso orgulho foi ferido. Então aonde é que a gente tem que trabalhar? Justamente aí. Porque quem tem razão, quem está fazendo as coisas corretamente, não tem que se defender de nada. Ninguém vai ao tribunal, vai como réu ou como acusado se não fez. Eu não vou abrir uma queixa de uma pessoa que nunca me fez mal. Somente quando há alguma coisa errada. Então, se a gente alimenta o comportamento do outro e a gente retribui na mesma moeda, nós nunca vamos sair disso. Nunca vamos quebrar o ciclo e vamos estar o tempo inteiro dando o nosso controle na mão das outras pessoas. Aí a pessoa vem, faz o que quer com a gente, pisa em cima
E nós vamos ficar reagindo, 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 reagindo. Quer tirar o poder de uma pessoa sobre você? Simplesmente não reaja. E eu vou dizer, é preciso ter coragem para isso e resistência. Então é preciso da gente se autoconhecer. Nós carregamos ainda muito sentimento de inferioridade dentro de nós. E por que carregamos esse sentimento de inferioridade dentro de nós, ou de falha, ou de se sentir defeituoso em algum aspecto, é que a gente precisa estar o tempo inteiro se defendendo. Se eu não estou fazendo nada de errado, do que eu tenho que me defender? Então, pensando desta forma, eu vou criando dentro de mim um estado de paz. De paz, ciência. É a ciência da paz. Então, eu vou formando dentro de mim uma condição mental em que eu sei que estou fazendo a coisa do jeito que tem que ser feita, no melhor que eu consigo fazer. Eu vou criando esse ambiente dentro de mim. Porque a paciência não é alguém que te dá, não é Deus que dá a paciência. A gente brinca, né? Pede a Deus, dai-me paciência. Mas na realidade ela é uma conquista da nossa alma. A gente vai criando esse estado emocional quando a gente vai compreendendo uma série de comportamentos nossos. Então, a análise está não em ficar analisando o outro, mas analisando a si mesmo. E saber onde que está o ponto fraco que está fazendo com que determinados acontecimentos da vida me tira fora do meu eixo. E na medida em que a gente começa a lidar melhor internamente com as nossas próprias emoções, automaticamente a paciência ela vai se instalando dentro de nós e nós vamos nos tornando pessoas pacíficas. Não passivas, mas pacíficas. Não adianta eu desejar a paz no mundo se eu não carrego a paz dentro de mim. Como é que a gente quer a paz nas nações se a gente às vezes não tem paz nem dentro de casa? Por isso que a gente precisa analisar não só as nossas emoções, como os acontecimentos da vida. Porque tem gente que não tem a menor paciência com os acontecimentos do dia a dia. Parece que tudo está contra ou ela quer que tudo funcione somente a seu favor. A arrogância é muito grande ainda no meio de nós. Todo mundo quer ser o primeiro da fila. Todo mundo quer ter aquele momento que eu sou especial, então eu não preciso esperar a vez do outro. Ou que eu não posso parar para uma pessoa atravessar a rua. E é claro que isso vai causando uma pressão interna dentro da pessoa e vai trazendo os problemas de pressão alta, vai trazendo todos os problemas de saúde e começa a criar estados de ansiedade. E esse é o grande mal da humanidade hoje. Ou a pessoa tem ansiedade por medo de perder alguma coisa, alguém, uma posição, ou ela tem ansiedade de futuro. Não vive no momento presente aquilo que está acontecendo. Então, ela está fisicamente num lugar, mas ela está mentalmente em outro. Então, há uma dissociação desse presente. E é quando ela começa a ficar aflita, porque ela quer que tudo no presente corra muito rápido
Que as coisas aconteçam aqui muito rápido para ela poder viver já o futuro. E, gente, o futuro não existe. Futuro é uma ilusão da nossa cabeça, porque ele não existe. Você nunca chega lá no futuro. Nunca chega. Por quê? Porque a sua vida está acontecendo agora. E sempre vai acontecer no momento presente. O passado, uma história, existe, porque existem memórias, mas não existe esse futuro. E o que é pior, isso está atingindo hoje todos os níveis de idade. Semana passada, atendendo um menino de 13 anos, e ele veio procurar ajuda e eu perguntei como poderia ajudar. Eu estou muito ansioso. Mas tá ansioso por quê? Você está com medo de alguma coisa? Não. Ansiedade de futuro é. Ansiedade de como é que eu vou ajudar meus pais lá no futuro. E eu falei, não vai. Você tem que ajudar agora, não é no futuro. Quando chegar lá e for outra situação, a sua situação for diferente, você vai ajudar de outra forma. O que você pode ajudar hoje? O que é que nós podemos fazer hoje? Esse é o grande segredo para que a gente viva com mais paciência e com mais paz dentro da gente. Jesus mesmo disse num outro momento, para que a gente vivesse o dia de hoje, ao dia de hoje basta o seu cuidado. Amanhã pode ser que todo o cenário mude. Às vezes a gente está diante de situações tão difíceis e acaba entrando num looping emocional tão grande que acaba prejudicando a saúde e de repente a gente acorda no outro dia, a situação se resolveu, às vezes até sem a nossa interferência. Então, qual que é a proposta dessa bem-aventurança? É que a gente conquiste essa paciência dentro de nós. Que a gente procure não andar sobrecarregados. Nós sabemos que existem muitos afazeres no nosso dia a dia, nesses dias que passam. Isso todo mundo tem. Mas vamos colocar o que é prioridade. O que tem que vir na frente. O que não deu para fazer hoje, nós vamos fazer amanhã. Não adianta criar ansiedade, porque a ansiedade não vai fazer você produzir mais. Muito pelo contrário. A ansiedade vai fazer você produzir menos. Então, a gente, quando acorda de manhã, a gente tem dois caminhos. Ou você vai fazer bem o seu dia, e vai decidir que você vai viver em paz, não importa o que aconteça. Você vai manter o seu templo emocional protegido de você mesmo. Ou você decide que vai ser o Deus dará. E aí as demandas do mundo virão, como sempre vem, e aí você vai reagindo por instinto. Só que essa fase nossa de agir pelo instinto está terminando aqui na Terra. Diferentemente do reino animal, nós temos um cérebro, nós temos um programa de inteligência que nos permite usar de um mecanismo chamado razão. E nós precisamos nos acostumar a fazer uso disso. É uma ferramenta que está dentro do nosso programa e que pouco a gente usa. Nós vivemos quais crianças que vão vivendo apenas pelas emoções do que está acontecendo.
Uma vez uma pessoa, uma paciente, eu estava explicando isso, ela falou assim, mas a gente vai viver agora frio? Não é frio. A emoção, ela vem. A gente sente a emoção, mas a gente pode controlá-la através da inteligência, da razão. Então eu sinto a raiva, eu sinto medo, eu sinto tristeza, eu sinto até alegria também. Eu sinto medo. Mas a razão vai dar a medida exata de como aquilo deve influenciar, essa emoção deve influenciar na minha vida. Então nós não nos tornamos frios porque usamos a razão. Muito pelo contrário. As nossas emoções estarão organizadas. E elas estando organizadas, mesmo que a gente sofra alguma tentativa de alguém de nos tirar do sério, vai ser muito difícil. E isso é exercício diário. E nós precisamos já começar a praticar. Porque mesmo que o outro não faça, se eu faço, se vocês que estão me ouvindo fazem, se outros vão ver vocês fazendo também, a gente vai contagiando o mundo assim. Porque existe um ditado que eu acho que é bem interessante. Quando um não quer, dois não brigam. Então nós que já conhecemos o Evangelho, que já conhecemos um pouco de espiritualidade, que já conhecemos quais são os desafios que nos esperam na vida, nós temos que procurar agora ser os mansos, os pacíficos, para que a mansuetude e a paz se estabeleça na terra. E é isso que eu desejo a todos. A agressividade, ela só deve ser usada para quando a gente tiver um grande trabalho para realizar. A raiva bem canalizada, ela promove muitas realizações. É o nosso sentimento, é uma emoção que está na base da nossa vida. Até precisa de ter um pouco de raiva, de impulso para a gente sair da cama, porque senão a pessoa nem isso faz. Mas não para ser usada para atingir os outros. E isso é um aprendizado, gente. Ninguém nasceu sabendo disso. Todos nós, inclusive eu, estamos nessa caminhada de aprendizado. Todos nós estamos aqui na Terra aprendendo a lidar com as nossas emoções básicas. Então, vamos trabalhar nisso, porque dá para mudar. Tudo isso é passível de mudança. Nós estamos aqui justamente para mudar. Nós vamos mudar o mundo na medida em que nós vamos mudando a nós mesmos. Porque cada individualidade, quando ela passa a mudar o seu comportamento, ela altera também todo o seu entorno. E isso é contagiante. Já vivemos muitos séculos de guerras, muitos séculos de violência nessa terra. Está na hora de nós começarmos já a promover a paz a partir de nós mesmos. É o que eu espero de mim, de vocês, e é o que Jesus espera de nós também. Que a gente procure trabalhar essa emoção dentro de nós. Que a gente controle a nossa agressividade, colocando apenas naquilo que é necessário nas nossas realizações e viver um dia de cada vez. Lembrando que o fato de ficar ansioso de futuro te tira do presente e esse dia de hoje não vai voltar mais. E nós precisamos de cada dia bem vivido, para que a gente, ao término dessa tarefa, nós tenhamos uma vida bem vivida.
Então nós vamos agradecer a Deus nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa lição da noite. Agradecemos a toda a ajuda espiritual que nós sempre temos nos nossos evangelhos, pedindo ao nosso Mestre que abençoe cada lar aqui representado e que nós possamos sentir a paz dentro de nós. Não a paz que o mundo dá, mas a paz do Cristo. A paz do seu coração, que é todo amor, que é manso, que é pacífico, mas também que é ativo. Nós te agradecemos por tudo, Mestre, e pedimos licença para encerrar esse evangelho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Graças a vocês também, muito obrigada por terem ficado aqui até o final. Não esqueçam de curtir o vídeo quando ele vai para o feed, também aqui no YouTube. Quero também falar para vocês a respeito do Grupo Semente de Luz. Vocês viram aí nas publicações do Instagram, para quem está no YouTube, Instagram Ângela Esteve 17, nós encerramos nossas atividades de atendimento desse ano de 2024 e vamos retornar em janeiro, no dia 12 de janeiro, com o nosso atendimento à distância primeiro, para aquelas pessoas que não moram em São Paulo. Então, nós fazemos esse atendimento à distância para elas e para aquelas pessoas que não podem se locomover por problemas de saúde, enfim, que não tem condição realmente de vir presencialmente. E no dia 26 de janeiro, nós já vamos atender presencialmente. Nós sempre atendemos no último domingo do mês, e para que vocês possam passar pelo atendimento, quem tiver o interesse, o endereço do e-mail é agendapo1@yahoo.com.br. Então, fiquem na paz de Deus e que tenham aí uma excelente semana. Essa semana é uma semana mais corrida, né, que antecede o Natal, mas segunda-feira que vem vai ser a antevéspera de Natal, a gente vai fazer o nosso evangelho aqui, a nossa reflexão em cima do tema Natal. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por tudo, que Jesus abençoe a todos e tenhamos todos uma excelente semana. Um beijo no coração e até lá.